programação da BMC News, 11 horas e 7 minutos, né? Como a gente viu aí, inclusive, no nosso comercial, né? Estamos aí num mês importante, mês de começar aí a entrega da declaração do imposto de renda, vai até o dia 31 de maio, mas naquele período muita gente fica ali com muitas dúvidas, muitos investidores, principalmente tentando entender, né, exatamente como fazer as suas declarações. Por isso, então, a gente convidou o Felipe de Deus, que é superintendente jurídico da B3, para nos ajudar a entender essas dúvidas. Inclusive, você que está aqui no nosso chat já vai mandando também suas dúvidas aqui, suas perguntas para o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Um grande prazer estar aqui. O tema é sempre quente, relógio contando, então vamos lá, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Vamos lá. A gente tem aí um prazo, né, Felipe, inclusive até 31 de maio, mas a gente sabe o quanto é um tema que a gente tem que sempre estar abordando, sempre falando, e tem muitos que vão deixar para a última hora, mas tem aqueles, né, que gostam de fazer tudo certinho, começar a se planejar, entender quais são, né, ali os documentos necessários, o que fazer para fazer a sua declaração quando se trata de investimentos. Temos N perguntas aqui, mas eu quero começar, né, até pelo básico. Quais são as principais orientações que os investidores precisam fazer ali, ter em mãos, para fazer essa declaração com tranquilidade, não correr o risco de esquecer a declaração de repente de algum investimento e cair na malha fina? Maravilha. Eu acho que, como você bem falou, a principal, a primeira, é não deixar para a última hora, pessoal. Vamos fazer com calma, fazer antes, você pode começar e fazer aos poucos também. Declaração de imposto de renda é organização, basicamente. Ela nada mais é do que uma foto, um resumo do seu ano passado. Então, se você foi se organizando mês a mês, especialmente no investimento, se você guardou os documentos necessários, agora é basicamente juntar tudo e imputar na declaração. Em termos de mercado financeiro, de aplicações, acho que o mais importante é ter todos os informes de rendimento, né, especialmente para as operações de renda fixa e para os proventos recebidos, para JCP, para dividendos, e ter em mão todos os DARFs pagos nas operações de renda variável. Lembrando que a operação de renda fixa, via de regra, a retenção do imposto é na fonte, então o próprio emissor ou o banco vai fazer a retenção do imposto. Na renda variável, o próprio investidor precisa fazer o cálculo. O cálculo do imposto de renda na renda variável em si, ele não é simples, especialmente com todos os detalhes de prejuízos para serem usados, que tipo de despesa eu posso abater, cálculo do custo médio dos meus ativos. Então, o investidor precisa ir fazendo isso mês a mês. Deixar para o final do ano, geralmente vai dar algum tipo de problema. Ou porque o investidor vai ter perdido algum prazo de recolhimento, ou porque ele vai ter que voltar o ano inteiro e lembrar lá em janeiro do ano passado que tipo de operação que ele fez. Então, regra principal, organização. Acho que é legal comentar também, Valor, que a B3 tem alguns parceiros para ajudar o investidor nesse tipo de apuração. A gente tem algumas calculadoras de imposto de renda que estão disponíveis na nova área logada, no nosso portal do investidor, e que podem ajudar o investidor no mês a mês a fazer essa apuração do imposto, essa organização dos documentos, sabe? Pré-preenchida, ela realmente é um instrumento bom ali para ser usado, né, para o investidor usar? Quais cuidados, na verdade, então, que ele precisa ter com isso? Porque muitas vezes também vem meio que pré-preenchido, pode ser que o investidor acabe, né, trazendo uma tranquilidade, esquecendo de alguma outra informação importante. Existem números ali que não estão, de repente, corretos, poderia ter algum tipo de alteração no sistema, precisaria ser revisto, as últimas atualizações, pelo menos, sei lá, as últimas movimentações. Como que funciona na prática? Olha, essa dúvida é ótima. Eu vou começar dizendo que eu sou um usuário da pré-preenchida já faz alguns anos. Eu gosto bastante dela, mas como você falou, ela é um atalho. Ela é uma ferramenta para auxiliar. Então, o contribuinte ele tem que revisar todas as informações que estão na pré-preenchida. A pré-preenchida ela funciona muito bem para as informações em que houve algum tipo de retenção na fonte. Então, por exemplo, o seu salário vai vir declarado pelo seu empregador, tudo que for de renda fixa geralmente vem já preenchido bonitinho. A parte de bens e direitos ele copia do último ano, então você não precisaria imputar tudo de novo. Mas o investidor ele precisa revisar cada um dos lançamentos. No final do dia, a Receita está ajudando o investidor. Então, nada mais é do que a Receita pegando a base de informações que ela possui e mostrando para o investidor, dizendo, investidor, eu vejo isso do seu imposto de renda, e o investidor, o contribuinte, ele precisa então preencher e ajustar. Pode sim ter algum tipo de valor que tá diferente do controle do investidor. Eu acho que operações de renda variável, por exemplo, vão ter que ser imputadas, já que quem faz o cálculo é o próprio investidor, então só ele sabe quanto ele operou
em ações, só ele sabe se ele tem prejuízo acumulado. Então, acho que o resumo da pré-preenchida é uma ótima ferramenta, é um ótimo atalho para ajudar o investidor, mas todo cuidado, nem todo cuidado é pouco. Tem que sim revisar linha a linha da declaração do imposto de renda. Felipe, bom dia. Débora falando aqui com você. Felipe, o investidor fez a declaração, né, do imposto no ano passado com as ações que comprou, mas não fez nenhuma venda. Como que é feita essa declaração? Declara tudo de novo, do mesmo jeito, ou só declara quando fizer a venda com lucro ou prejuízo? Maravilha, Débora, essa é uma dúvida que tem chegado bastante, inclusive a regra mudou um pouquinho esse ano, né? Então, via de regra, se o investidor ele não vendeu nenhuma ação, no nosso exemplo, ele não teve ganho e, portanto, ele não pagou imposto durante o ano. Então, ele está numa situação em que ele não tem que declarar movimentação, não tem que declarar resultado, ele só teria que preencher aquela aba de bens e direitos, que é uma aba em que, eu vou dizer, em dezembro de 2021 eu tinha um estoque X de ações, em dezembro de 2022 eu continuo com esse estoque X de ações. Então, eu declaro meu patrimônio na aba de bens e direitos, mas eu não declaro nenhum resultado nessa operação. E por que isso gera um pouco de dúvida, especialmente esse ano? Até o ano passado, qualquer pessoa que tivesse realizado operações em bolsa tinha que entregar a declaração de ajuste. Era um dos gatilhos para você entregar a declaração de ajuste. Esse ano a Receita atualizou a regra. Então agora, se o investidor ele não se enquadrar nas demais hipóteses de envio obrigatório, por exemplo, ter recebido mais do que 40 mil reais em rendimentos isentos, ou todos os gatilhos de rendimentos recebidos, vamos supor que eu não tive rendimento no ano, eu só preciso enviar a declaração se eu tiver realizado venda em bolsa em valor acima de 40 mil reais, ou se eu fiz alguma operação em bolsa que teve lucro. Então, em um cenário em que eu tenho um estoque de ações guardado, eu não fiz nenhuma venda em bolsa, não tive lucro e não tive outros rendimentos tributáveis, eu sequer precisaria apresentar a declaração esse ano. Essa foi uma novidade que a Receita trouxe. Em que pese, é sempre bom apresentar a declaração para manter um histórico, para ajudar o próprio investidor a lembrar a situação patrimonial dele no ano seguinte. Como declarar também BDRs e proventos de BDRs nesse caso? BDRs também acho que é um tema que vem ganhando notoriedade e gerando muita dúvida entre os investidores. Lembrar que o BDR nada mais é do que um ativo aqui no Brasil que representa uma ação no exterior. É mais fácil do que parece declarar BDR, ainda bem. O estoque do BDR, ou seja, a quantidade de BDRs que você tiver no último dia do ano, vai ser declarado na aba de bens e direitos, a mesma aba que você declara as ações. Então, aba de bens e direitos da sua declaração do imposto de renda, o grupo 4, aplicações e investimentos, subgrupo 4, ativos negociados em bolsa, no Brasil. Nesse campinho você vai declarar a quantidade de BDRs, o ticker do BDR aqui no Brasil, o nome da companhia e a identificação da sua corretora. Então é muito semelhante à declaração das próprias ações brasileiras, dado que o BDR ele é um ativo negociado aqui no Brasil. Em termos de estoque, não tem grandes novidades. Os proventos, os dividendos pagos pelos BDRs é um pouquinho diferente. Os proventos que o BDR paga são considerados ativos do exterior, um rendimento do exterior. Então, eles precisam ser declarados mensalmente por meio do programa do Carnê-Leão. Cada mês que o investidor receber o dividendo, o provento, ele precisa abrir o programa do Carnê-Leão da Receita e ele precisa declarar que ele recebeu esses dividendos. Nesse programinha, ele vai declarar quanto que ele recebeu de dividendos do Carnê-Leão e ele também vai declarar se esse rendimento teve algum imposto de renda retido no exterior. Então, vamos supor que eu tenho um BDR de uma ação norte-americana, de uma empresa dos Estados Unidos. Quando essa empresa pagar o dividendo nos Estados Unidos, vai ter o imposto de renda lá, geralmente de 30%. Então, eu já vou receber 70% do valor original. Aqui no Brasil, eu declaro quanto eu recebi, o valor bruto dos meus dividendos, e eu falo, Receita, desse valor bruto, já paguei imposto nos Estados Unidos. Com isso, a Receita compensa o imposto dos Estados Unidos com o imposto brasileiro, e o investidor, via de regra, não paga nada aqui no Brasil. Então, aqui é muito também a questão da organização. Todo mês recebeu um dividendo ou um provento do BDR, tem que abrir o programinha do Carnê-Leão da Receita e tem que declarar. No fim do ano, você só junta a informação e consegue, inclusive, importar isso automaticamente para a declaração de ajuste. Falou aí de BDRs, mas agora eu queria falar de ETFs, né? ETFs. Como fazer o processo da declaração nesse ativo aqui no Brasil e no exterior? É o mesmo? Existem diferenças? Não, maravilha. Acho que a sopa de letrinhas do mercado aqui sempre ajudando a gente. Os ETFs, né, nada mais são que fundos atrelados a um índice. Aqui tem basicamente duas formas, tá, pessoal? Depende um pouco da natureza do ETF. A gente tem hoje ETFs de renda variável,
que foram os primeiros a ser lançados, a gente também tem o ETF de renda fixa. Então, cada um deles tem a sua própria regra tributária. Em termos de declaração, de novo, não tem muito segredo. Muda apenas o grupo que você vai declarar. Então, se o BDR era no grupo 4, o ETF ele vai ser no grupo 7. Vai entrar na aba de bens e direitos, grupo 7, fundos de investimento, subgrupo 09, demais fundos de índice de mercado. Tem um subgrupo específico para os ETFs, né? Lá você vai incluir o CNPJ do seu administrador e a quantidade de cotas do ETF que você possui. De direitos é tranquilo. Em termos de imposto de renda mesmo na venda dos ETFs, ETF de renda variável, ele é muito semelhante à venda de ações. Então, o imposto de renda que incide é o imposto de renda de ganho de capital, 15%. E o próprio investidor vai ter que fazer o cálculo e apurar o imposto e recolher o DARF. Diferença aqui que a gente sempre tem que lembrar é que aquela isenção para vendas até R$20 mil vale apenas para ações. Então, o ETF não tem a isenção de vendas até R$20 mil. ETF de renda fixa é um pouquinho diferente. No ETF de renda fixa, a retenção do imposto vai ser na fonte. Então, quando eu vender a minha cota do ETF de renda fixa no mercado de bolsa, a própria corretora já vai calcular e reter o imposto. Então, o investidor vai receber um informe de rendimento dizendo que ele já pagou o imposto na venda do ETF de renda fixa. Ele não tem nada a mais a fazer. Bom, vamos lá. Alexandre Cabral aqui com a gente. Também tem perguntas. Consultoria, né? Ainda não preenchi minha imposto de renda, Malu. Consultoria. Eu tinha certeza que era uma consultoria. Meu camarada, a dúvida é o seguinte. Eu tenho ETF lá fora de renda fixa. E todo mês eu recebo a droga de um dividendo. Eu fico revoltado com isso. Mas todo mês eu recebo dividendos e reaplico. Como é que eu coloco isso no imposto de renda? Eu tenho que multiplicar pela PETAX no final do ano? Eu coloco em dólares? Esses dividendos eu devo algo para alguém? Já que foi tudo lá fora, eu não internei nada. Eu nunca internei. Perfeito. Todas as minhas aplicações de dólares eu nunca trouxe de volta nada. Tudo eu estou ainda jogando lá para fora. Como é que é na prática isso, por favor? Não, maravilha. Então você nunca fez o câmbio e trouxe dinheiro para o Brasil, né? Pingo, dinheiro lá no exterior, você já reaplica. Esse é o carnê-leão. Esse é o clássico caso do carnê-leão. Então, o que acontece é que todo mês, quando você receber o seu dividendo no exterior, você deveria informar a Receita. Receita, recebi $2 de dividendo, de proventos. Vou dar um exemplo numérico aqui. Provavelmente você teve alguma retenção de imposto nos Estados Unidos sobre esse rendimento. Então você vai falar, Receita, recebi $2 de dividendos ou de rendimento do meu ETF, já tive uma retenção de, sei lá, 20, 30 centavos nos Estados Unidos e pronto. O fato de você trazer o dinheiro para o Brasil ou não aqui é irrelevante. Você vai converter isso pela PETAX do mês que você for declarar, tá? Lembrando, sempre que a gente fala de investimento no exterior, a declaração no carnê-leão é mês a mês. Então, essa é uma parte, de novo, a gente volta para a organização. Você tem que todo janeiro pegar a relação de rendimentos que você recebeu, abre o carnê-leão e declara todos os seus rendimentos de janeiro, de fevereiro, de março. No final do ano, o que vai acontecer é que você vai importar todos os arquivos do carnê-leão, isso vai automaticamente alimentar a sua declaração de ajuste. E aí, Cabral? Não, já adiantou. Faz outra, metade vamos aproveitar. Já foi. Falta outra metade. Aproveita o E Felipe na hora aqui. de bens e patrimônios, eu pego o último saldo e multiplico pela PETAX ou eu ponho em dólares? Você pode colocar sempre em reais. Declaração de impostos aqui no Brasil é sempre em reais. Então multiplica pela PETAX de 31/12. Ou 30/12, geralmente. 31 não é dia útil. O último do ano. O último dia útil do ano. É isso aí. Tá, Com fechou. certeza vão surgir mais dúvidas ainda, né, Cabral? Dólar na bolsa há 25 anos, eu descubro o ramal dele lá dentro e a gente se fala. Coitado do Felipe, não vai querer nem mais aparecer aqui. Mas tem dúvidas no chat também. Tem dúvidas no chat em relação a prejuízos na venda de ações. É uma dúvida aqui do Jaque, que está aqui assistindo a gente, Jaque Chaim. Ele diz o seguinte: se você paga DARF, parabéns, sinal que está conseguindo lucro, simples assim. Desculpa. Não. Prejuízo. Esse foi o comentário do Rafael. O comentário do Rafael, exatamente. O Zac, na verdade, fez o comentário. Rafael que tem a dúvida. Bom dia. Quem fez trade 2022 e está negativo, precisa verificar? Vamos lá. Prejuízo também é um tema, acho que bacana da gente explicar, né? Então, o prejuízo ele é super importante na renda variável porque ele é compensável. Então, é um direito do investidor de, em próximas operações, quando ele vier a ter ganho, abater aquele saldo de prejuízo primeiro, antes de pagar o imposto.
O prejuízo, essa é uma dúvida que aparece muito, ele não tem data de validade. Então, se eu terminei o ano de 2022 com prejuízo em renda variável, eu vou guardar esse prejuízo e eu vou usar no ano de 2023. E assim por seguinte, o prejuízo não vence, você não perde ele. E daí a importância de declarar esse prejuízo também na declaração. Acho que declarar o prejuízo mostra para a Receita que você tinha aquele saldo acumulado e, portanto, quando você fizer uma operação sujeita ao imposto, a Receita já sabe que você tinha um saldo para bater. Então, traz transparência. Declarar o prejuízo também é fácil. Você vai na aba de renda variável, operações comuns day trade, que é onde você declara o resultado das operações de renda variável, e você vai declarar no determinado mês um saldo negativo. Ao invés de colocar um resultado positivo, então tive R$1.000 de ganho, coloca menos 1.000. Isso vai ser lido como um prejuízo e isso fica já registrado para a Receita, um prejuízo de menos 1.000 que o investidor possui. Agora tem um ponto muito importante de prejuízo, pessoal. Compensação de prejuízo tem 3 regrinhas, 3 grupos. A gente tem que lembrar sempre disso. Prejuízo de operação comum, de swing trade, só compensa com swing trade. Prejuízo de day trade só compensa com day trade e prejuízo de fundo imobiliário e fiagro só compensa fundo imobiliário e fiagro. Não pode misturar esses grupos. Tem que declarar cada um dos prejuízos corretamente para não dar confusão mais para frente. Em fundos imobiliários, vamos lá, mais dúvidas também. Alguns dos fundos, né, imobiliários, ou vamos pensar em dividendos também de ações, eles não batem muito com o valor dos informes de rendimento do banco, na hora que a gente pede ali do banco escriturador. Qual o número que deve ser efetivamente declarado? Boa. Em teoria deveria bater, né? O escriturador, ele nada mais é que um prestador de serviço para o emissor e via de regra você deveria chegar no final do ano com tudo batido, né? Agora, caso o investidor ele identifique alguma divergência, o que eu recomendo? Acho que a primeira coisa é fazer uma dupla checagem. Então hoje o investidor tem canais para checar essa informação. Um dos canais é a própria nova área logada da B3. Então ele pode entrar na nova área logada e buscar diversos extratos ali para checar os números. Faz a conta de novo, vê se realmente não foi um erro de conta. Se ainda assim tiver uma divergência, o investidor tem que declarar os valores que ele realmente recebeu, e desde que ele possua a comprovação para isso. Acho que ele tem que trabalhar com a hipótese de que pode sim ter tido algum equívoco no escriturador. Acho que é raro, mas acontece. Então ele faz a conta dele, faz o double check, vê os valores certinhos que foram pagos e declara o valor que ele pagou. Se isso de alguma forma der divergência com a Receita, ele vai poder mostrar para a Receita que ele de fato recebeu aquilo e comprovar que o erro foi no escriturador e não no investidor. Então, de novo, organização, controle e usar as ferramentas de informação, os extratos, os relatórios que o investidor tem disponível. Hoje, acho que tem tanta coisa bacana disponível. Se a gente pensar no passado, você tinha que pegar nota de corretagem, papel, ficar fazendo conta. Hoje em dia tem tanto relatório bacana que o investidor pode ajudar, pode se usar para não ter esse tipo de erro. Maravilha. Vamos lá, Cabral. Uma dúvida que não é assim, declaração de imposto de renda, mas é sobre imposto de renda. Tem um amigo meu que ele tinha dinheiro na Portocred. E a Portocred sofreu intervenção do Banco Central agora tem uns 2, 3 meses. E ele, durante o processo entre a intervenção e o saque, ele mudou de tabela de imposto de renda. Entendeu? Passou lá o prazo, imagina que, um exemplo, 10 de março e ele recebeu a grana dia 20 de maio, só para dar um exemplo. E nesse período saiu de 22,5 para 20. Só que o que estão alegando para ele? Olha, não teve rendimento nesse período de intervenção porque a gente para o rendimento no último dia. Como a gente para o rendimento no último dia, o imposto de renda é de 22,5 e não de 20. Porque fala, você não ganhou nada mais, então você só está atrasado o tempo da burocracia. Eu não sei se é muito a tua área, faz sentido isso? Não, acho que essa é uma discussão, a gente entra numa discussão de quando é o fato gerador do imposto de renda aqui. Você tem a gente, pessoa física costuma pensar em dinheiro no bolso, que a gente chama de regime caixa. Então, poxa, quando eu pago imposto? Deveria ser quando o dinheiro caiu na minha conta. Agora, pro imposto de renda, vale geralmente o crédito. Então, a data em que foi creditado para o investidor, ainda que não tenha sido pago. Qual que é o exemplo clássico do imposto de renda? Tentar usar um fácil aqui. JCP, o imposto ele é devido e ele é pago na data do crédito do imposto de renda, a data ex-com. Ainda que o investidor vai receber de verdade o JCP dali a 2 semanas, 3 semanas. Então, o que pode ter acontecido nesse exemplo é que nesse momento em que travou na intervenção, eles creditaram todos os valores já para os investidores. Então, vamos dizer, aquele dinheiro já estava em nome do seu amigo,
só que ele não tinha sido liquidado, não tinha sido pago ainda. Por isso que ele considerou o fato gerador do imposto de renda nesse momento do crédito e não no momento da liquidação financeira. É provável isso. Só que eu também fiquei assim, nesse coisa no ar, sabe? E aí, quem tá certo, quem tá errado, mas entendi, fechou. Ô, Felipe, vamos combinar outras vezes. Acho que muitas 31 de maio, é sério. É sério, realmente, mano. são muitas dúvidas. O nosso público aqui, com certeza, né, já tá ou começando, quem não tava se preocupando vai começar a olhar agora, não, preciso realmente, né, seguir aí os conselhos do Felipe. Fica aqui o convite para você voltar mais vezes ao longo desse deixa para os 45 do segundo tempo. Não, eu não posso falar nada que eu também sou. Mano. É sensacional esse papo de pré-preenchida. A primeira vez foi ano passado, é sério. Eu beijei o monitor. Eu beijei o monitor. Meu Deus, eu não sabia que eu te amava. É sério, cara, voa. Eu tava tudo prontinho, pô, bateu. No final eu tava com preguiça até de checar, porque tudo batia, meu irmão. Que maravilha, né? Que bom assim, né? O problema quando a gente são não investimentos, que dá dor de cabeça. Mas rendimento e bens físicos, apartamento, esse troço é sensacional, maluco. Sensacional. Maravilha. Vamos lá, não vamos deixar para a última hora. Felipe já está convidado aqui para voltar mais vezes, nos ajudar aqui. Obrigada, viu, Felipe? Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Imagina, bom dia, pessoal.